Salve, salve galera, nono ano, O papai chegou! professor Alex, Geografia. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos da aula, hoje na aula 18, o nosso volume 3, unidade 8, quando iniciamos os trabalhos sobre empresas de um único país. Elas são de um país sede, na grande maioria das vezes, e que um tipo de empresa que transpõe os limites de fronteira do seu país de origem, estando presente em muitos outros países através das suas filiais, das suas subsidiárias e com grande poder econômico. Hoje, na atualidade, né, no contexto da globalização, existe um conflito, né, por disputa de poderes entre o Estado moderno, os países, o governo e os interesses dessas grandes corporações transnacionais. Falamos do destaque da China nesse cenário, né, da criação das zonas econômicas exclusivas, das ZEs, que o governo então organizou a criação de um espaço específico de cidades que se tornaram então receptoras de capitais estrangeiros e de tecnologia estrangeira, então se tornaram espaços desse meio técnico, científico e informacional. Mas hoje, em específico, falaremos sobre os blocos econômicos na Ásia, na Europa e na América. Ou uma parte desse tema, né? Falaremos então da União Europeia, por exemplo, né? O bloco econômico mais desenvolvido do mundo, de maior nível de integração. E sobre isso falaremos na aula de hoje, do nível de integração desses blocos, dos diferentes níveis. Da APEC, falaremos em aulas futuras, né, da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, da qual países tanto da Ásia quanto da Oceania são membros. Então bora lá, vamos nessa. Temos muito a ver. A criação dos blocos econômicos foi uma forma encontrada por alguns países para proteger seus mercados internos diante de tanta concorrência, de tanta competitividade internacional, com a abertura da economia. Esses blocos são formados por meio de associações de países. O bloco econômico é, antes de mais nada, uma associação de países que se unem com o objetivo de facilitar as trocas comerciais entre eles. Então, só nessas três linhas a gente já tem muita explicação sobre o que é um bloco econômico. São associações de países com objetivo de facilitar as trocas comerciais entre si. Essa foi uma grande tendência no final do século passado, principalmente no final dos anos 80 e início dos anos 90. Uma tentativa de unir forças para competir na economia global. A economia se tornava então nesse período mais competitiva, mais acirrada, e dentro de um mercado altamente competitivo, a estratégia encontrada por muitos países foi unir-se
Entretanto, muitos blocos econômicos ainda são projetos, tendo alguns sido praticamente abandonados ou adiados. É o caso, inclusive, da ALCA, um projeto que foi abandonado. A ideia de se formar em toda a América um gigantesco bloco econômico, meio que nos moldes, né, do que ocorreu com a União Europeia, onde a maior parte dos países europeus fazem parte. Essa que seria a área de livre comércio da América é um desses projetos que foi abandonado. Bom ou ruim, veremos na sequência. Um dos principais direcionamentos de diversos blocos se concentra no mecanismo de tarifas de exportação e importação, impostos. Impostos que são cobrados para produtos que são vendidos, lembrando que a exportação é uma venda para mercados de fora do país, e importação é uma compra de produtos que também vêm de fora do país, mercado internacional. Exportação, venda, importação, compra. Adotadas em seus membros e também entre estes e países externos ao bloco, a chamada TEC, Tarifa Externa Comum. Em alguns casos, não são cobradas taxas sobre determinados produtos que circulam no interior do bloco, quando eles assinam acordos multilaterais em que todos concordam com a isenção, a eliminação de impostos sobre certos produtos para que estes sejam comercializados dentro do bloco sem o pagamento de impostos. Para produtos concorrentes vindos de outros países, o bloco utiliza taxas, impostos homogêneos, iguais. Todos os membros cobram a mesma taxa de entrada. Porque se um país cobrar mais do que o outro, ele acaba levando uma certa vantagem. Ou se ele cobra menos. Então, para evitar esse tipo de disparidade, de diferença, os países assinam acordos e se comprometem, firmam compromisso em manter a mesma taxa para os países de fora do bloco, para a entrada de produtos de fora do bloco. Isso se dá o nome de TEC, a sigla TEC, Tarifa Externa, porque esse produto vem de países de fora do bloco, comum. Exemplo, Mercosul, bloco que o Brasil faz parte. E tem alguns países que são signatários da mesma TEC, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, a Venezuela. Para esses países do Mercosul comprar um produto dos Estados Unidos, eles vão cobrar a mesma taxa, o mesmo imposto sobre esse produto. Assim, os blocos econômicos determinam as tarifas de importação comum de acordo com as regras definidas pela OMC, a Organização Mundial do Comércio. Isso, contudo, não impede o protecionismo aos produtos vindos de fora, uma vez que que entre os países de um mesmo bloco, essa tarifação pode não existir, o que torna a competição entre suas empresas mais acirrada entre si, mas menos com relação aos produtos importados de fora do bloco. É uma estratégia de mercado, uma estratégia econômica para proteger a economia dos países que fazem parte do bloco, para que essas economias se fortaleçam, se tornem sólidas e possam cada vez mais competir no mercado internacional, que é extremamente competitivo. Vamos ver aqui alguns desses blocos econômicos, alguns dos blocos econômicos no mundo, na verdade. Nós temos aqui pela legenda, né, alguns destes. Por exemplo, só para facilitar aqui a minha visualização, né? Com a cor aqui, cor de rosa, a área de livre comércio da América do Norte, que atende pela sigla NAFTA.
em inglês. Ainda que, mesmo países que fazem parte do NAFTA, um país pode fazer parte de mais de um bloco. Não há impedimento algum de que um país pertença a mais de um bloco. Então nós temos a APEC, Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico, que envolve países asiáticos e países americanos. Olha aí, ó. China, Austrália, Nova Zelândia. Aqui, perdão, Nova Zelândia quase não aparece aqui, eu já estava apontando para o Canadá. Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, enfim. Associação das Nações do Sudeste da Ásia. Associação das Nações do Sudeste da Ásia, que também pode ser conhecida como ASEAN. Muitos países asiáticos. Comunidade Andina, um outro bloco aqui na América do Sul. Comunidade Andina, a CAN. Nessa legenda nós temos a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Muitos desses países que formam a CEI são ex-repúblicas da União Soviética. Passaram inclusive por uma transição de economia socialista para economia capitalista. Aqui a rachura, né, no inverso, né, no sentido inverso, aqui está identificando a CEAC, Comunidade Econômica dos Estados da África Central. Países que formam um bloco econômico aqui no continente africano. Claro que alguns desses blocos são mais conhecidos, estão mais fortalecidos, há mais tempo estruturados, como o NAFTA, como a União Europeia, como a PEC, o Mercosul. Outros a gente conhece menos. No caso, é menos divulgado pelas notícias, na mídia, do cenário econômico. Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. É identificado aqui, ó, esse grupo de países aqui da África pela sigla CEDEAO. Amarelo, Comunidade Econômica e Monetária da África Central, CEMAC. O bloco econômico que mais se destaca do continente africano é a SADC. Esse amarelo mais clarinho aqui, traduzindo, Comunidade para o Desenvolvimento do Sul da África, porque justamente neste bloco africano está a África do Sul, esse país aqui que eu estou apontando no mapa, que é a mais representativa economia do continente africano. Vermelho, aqui na América Central, Sistema de Integração Centro-Americana, SICA. Esse verde um pouquinho mais claro, representando agora, ó, o Mercosul, que também é uma sigla, Mercado Comum do Sul. O pontinho, aí o bloco econômico representado por esses pontinhos, também na África, mas aqui, ó, quase, né, no mapa de vocês aí fica mais fácil. Aqui no mapa da apresentação está um pouco difícil de identificar, mas são esses países africanos. Mercado Comum para a África Oriental e Meridional, COMESA. Aí na região, né, da Arábia, União do Maghreb Árabe, aqui no noroeste da África, esses países verdes na região do Maghreb. Veja como o continente africano apresenta vários blocos econômicos, né? E aqui, com esse tom aqui de lilás, o mais conhecido, o mais forte entre os blocos econômicos, a União Europeia. E por que a União Europeia? Porque ela apresenta o maior PIB entre os blocos, é o bloco de maior produção econômica, de maior tecnologia? Não.
A União Europeia é considerada o bloco mais desenvolvido, mais representativo do mundo, devido ao seu estágio de integração, que a gente vai falar aqui na sequência. Então, através desse mapa, a gente teve a oportunidade de conhecer, né, citar ao menos os nomes de alguns desses blocos que a gente está se familiarizando. Como estamos trabalhando especificamente a América e a África, falaremos novamente de alguns desses blocos, não todos, mas dos mais destacados blocos americano e africano. Convém relembrar que os blocos econômicos são classificados de acordo com as modalidades ou estágios de consolidação para os acordos de cooperação econômica entre os países signatários. O que é um país signatário? Um país que segue, que é membro ou associado àquele bloco. É um país signatário. Existem casos, entretanto, de blocos com características simultâneas ou cujos projetos ainda não estão plenamente consolidados. Em geral, utilizam-se 4 modalidades distintas. Dessas 4 modalidades distintas que eu vou estar falando, o próprio texto já representou. Não significa que tem que ser um ou outro estágio. Dependendo do acordo, existe dentro de um mesmo bloco diferentes níveis de integração. Mas o básico é o chamado Zona de Livre Comércio. Esse quadro azul. O objetivo principal, primordial dos países signatários restringe-se a eliminar ou reduzir as tarifas alfandegárias entre si. Os impostos. Eliminar ou reduzir os impostos entre si, entre os produtos que são comercializados dentro desse bloco. Um exemplo aí é o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, formado por 3 países, 3 economias, Estados Unidos, Canadá e México. Um estágio um pouco mais avançado, União Aduaneira. Além da eliminação das tarifas, são firmados acordos de abertura do mercado interno e políticas comuns de comércio com outros blocos ou outras nações. Exemplo, nosso Mercosul, né, em seu atual estágio, em que existem acordos, né, alguns países signatários do Mercosul, como o Brasil, adotam a TEC, a Tarifa Externa Comum. É um acordo para o comércio com países de fora do bloco. E também já avançou na eliminação e redução de algumas tarifas alfandegárias, então isso que é característica de uma zona de livre comércio, mas ainda um bloco em formação. Mercado comum. Somam-se as características das 2 modalidades anteriores, ou seja, da zona de livre comércio e da zona aduaneira, que permitem maiores fluxos de capitais e a livre circulação de pessoas. Então já se estendeu para outros acordos além do comércio, além das trocas comerciais, o que facilita a oferta comum de mão de obra e serviços dentro do bloco. Então ele está ampliando o mercado comum consideravelmente os acordos comerciais que vão para serviços, para a livre circulação de pessoas de um país para outro, sem nenhuma restrição. Exemplo, Mercosul, Mercado Comum do Sul, pretende, ainda não é, pretende atingir esse estágio. E para finalizar, pessoal, o estudo e a aula de hoje também, união monetária. Alguns chamam de união econômica. Mais elevado estágio de unificação e organização política em um bloco, que envolve, além de todas as características anteriores, acordos mais ambiciosos de integração econômica, estratégias de defesa comum e, sobretudo, a adoção de uma moeda única pelos países signatários. Exemplo, União Europeia. Na chamada zona do euro, pois apenas 19 dos agora 27, atualizando a apostila, 27 países signatários do bloco adotam a moeda comum. Falaremos da saída do Reino Unido, um fato atual recente da União Europeia, né? Então,
Esses são os estágios de integração de um bloco econômico, e reforço o que foi explicado na apostila. Não significa que dentro de um mesmo bloco não possa existir diferentes níveis de integração. E a União Europeia é o país, ou melhor, corrigindo, o bloco econômico de maior nível de integração. Vai ficar para vocês a dica dos estudos, das tarefas da apostila, né? Também do CA, como sempre, para reforço